Então a gente vai conhecer agora o nosso hardware. Tá aí o nosso Arduino Uno, a gente vai usar como referência. Nessa aulinha de hoje a gente vai conhecer um pouco os componentes que estão no Arduino. Eu vou falar de uma forma geral no início do vídeo. E no final eu vou colocar ali também alguns esquemas, né, para o pessoal que está mais interessado na eletrônica, para saber como que o Arduino funciona, os seus componentes. Inclusive as pessoas que querem dar alguma manutenção no Arduino, né? O Arduino dá algum problema e geralmente o pessoal descarta, né? Mas pode estar aproveitando esses Arduinos aí. Então a gente vai ficar atento aqui agora a essa parte aqui, ó. Na parte de alimentação, a gente tem aqui, ó, a nossa ligação USB, né? Aqui. Então essa ligação ela vai ser responsável da troca de dados, né, da porta USB com o Arduino, né? A gente vai ver que tem ali um conversor para fazer essa adaptação do USB para a comunicação serial. E também, no primeiro momento, ela é que vai ser a porta de alimentação do sistema. Então você tem ali, quando você conecta o cabo do Arduino, você conecta o cabo do Arduino na sua USB, todo o sistema vai ser alimentado pela porta USB, né, os 5 volts dela. Então, a partir do momento que você já faz isso, você já tem aqui embaixo, ó, aonde está escrito Power, você já vai ter agora 3,3 volts, que o Arduino, existe um conversor lá, um conversor CC, corrente contínua, que vai te dar agora 3,3 volts, para você usar em algumas shields e alguns sensores que usam 3,3 volts. Você vai ter também aqui os 5 volts, também com a mesma finalidade. Você tem aqui também duas GNDs, 2 terras, e esse VIN aqui que eu vou falar daqui a pouquinho, né? Por enquanto ele é uma entrada de tensão. Então, a partir do momento que você não estiver usando o outro conector, você está só ligando na USB, você tem a possibilidade de usar 3,3 volts, 5 volts GND. O que é comum quando a gente vê nos projetos e quando a gente está trabalhando, é que às vezes a alimentação que vem desses pinos ela não é satisfatória para algumas aplicações. Por exemplo, você tem ali um motor um pouquinho com uma potência um pouco maior, né? Simplesmente o sistema não funciona. Por quê? Porque a sua limitação de corrente está ligada ao quanto que a sua USB consegue entregar, né? E que vai ser aí sempre algumas centenas de miliamperes, né? Então, muitas vezes a gente não consegue ligar algumas coisas por causa dessa limitação. LEDs, sensores, é tranquilo, suporta bem. Então, por isso eles colocaram aqui, ó, uma outra possibilidade, que é um jack para você ligar uma fonte externa, né? Então, você pode programar o Arduino, ligar essa fonte externa e não precisa mais estar conectado no computador, né? Essa fonte, uma coisa importante, por mais que ali tenha uma proteção pega-aluno ali, né? O pino central desse jack é o positivo. Você pode entrar ali com tensões 6, 7 volts até 16 volts. O mais comum é que a gente use uma fonte de 9 volts ou de 12 volts. Então ela vai fazer a conversão, né, o próprio sistema, esse circuito integrado aqui, ó, é ele que converte a tensão que você entrar por aqui nos 5 volts de referência do
processador, e aí você novamente vai ter 5 volts aqui, o 3,3 também vai ser feito nesses circuitos aqui. Então, a entrada aqui de tensão é a mesma coisa que essa entrada de tensão. Então, se você não tem o pino ideal, certinho aqui, o jack certinho aqui, igual, você pode também entrar com fio, com um jumper de tensão de entrada aqui, que vai estar fazendo a mesma função, respeitando as mesmas tolerâncias, né? Então, vamos ver aqui como é que fica os componentes desse hardware. Então, a parte de alimentação é isso aí. Então, esse aí é o esquema elétrico geral do Arduino. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Tá tudo isso lá no site de referência do arduino.cc. Esse é o momento em que geralmente quem gosta de eletrônica olha para esse esquema e começa a chorar de emoção. É comum, né? Eu estou me aguentando aqui, mas aí está todo o esquema elétrico, né? Vamos falar um pouquinho relacionado à alimentação, o que tem aí e que é interessante. Quando você faz então a alimentação via USB, você está injetando uma tensão, o terra pelo pino 4, pino 1 vai ser a tensão de 5 volts, vindo da sua porta USB, os dois centrais são os dados, né? Aqui representado por ondas quadradas. Reparem que aqui tem um fusível, né, de 500 mA, então você já começa a ter ideia aí de limitação para a quantidade de coisas que você vai colocando ali. Então 500 mA, esse fusível vai queimar. É esse aqui, ó. Todo mundo conhece e fica bem evidente aí nas placas, né? Então, se for alimentado com 5 volts, vem direto da sua USB. Caso você faça alimentação pelo jack, né, por aquele pino ali, esse aqui é a representação desse pino. Repare que ele tem um diodo aqui, igual eu falei, para pegar não só os alunos, né, mas você está ali distraído ou vai fazer o cabo e não presta atenção que o centro é positivo, ele tem um diodo aqui que vai te proteger disso, né? Você vai perceber que não vai funcionar, né? Talvez a sua fonte comece a esquentar um pouquinho. Então ele entra aqui aquela tensão 9, 6, até 12, 16 volts. Lembrando que tensões maiores vai ter mais aquecimento, então é melhor usar ali o que for necessário. Muitos das shields acabam fazendo alimentações externas, né? Então é uma alimentação que não passa pelo Arduino. Então quando você usa isso aqui, tem um regulador, que é este aqui, este regulador de tensão, que vai transformar a tensão que você ligar numa tensão de 5 volts. E aí vai alimentar todos os sistemas, inclusive aquelas portas, aqueles pinos de saída que eu mostrei. O pulo do gato aqui para essas duas ligações está em dois componentes, né? Você tem um componente que está lá na placa que é um amplificador operacional, são geralmente dois amplificadores operacionais num circuito só, para duas aplicações diferentes, e um MOSFET que também fica no cantinho da placa, que também vai fazer essa alimentação aqui vindo pelo pino lá do jack. Quando eu tenho a alimentação vindo pelo pino externo, a tensão vai entrar aqui pelo meu amplificador operacional, né? A tensão de referência aqui é 3,3 volts, que está aqui no pino inversor. E a saída então vai ser um sinal positivo. Quando eu tiver esse sinal positivo aqui, nesse MOSFET, eu desligo esse MOSFET, né? Então eu não vou ter alimentação feita mais pela USB. Isso é bom vocês terem em mente, né? Quando eu entro com essa alimentação externa no Arduino, a USB agora está sendo usada só como
só para trocar dados. Toda alimentação vem do outro lado. Bom, se você desconectar ela, isso aqui automaticamente muda, esse MOSFET liga e eu volto a ter o regulador aqui funcionando para gerar os 5 e os 3,3 volts, né? Então, às vezes tem aluno lá que coloca lá os dois para ver se fica mais forte. Não adianta ficar mais forte. É um ou outro, ele já faz essa comparação por dentro. Então, de forma geral, a gente tem aqui a nossa USB, a alimentação aqui também podendo ser externa, podendo ser por aqui ou por aqui. Lembrando que o pino central aqui é positivo. O regulador de 5 volts que está ligado aqui. Aqui tem um regulador de 3,3 volts. Esse aqui são os amplificadores operacionais que estão aqui dentro para fazer aquela comparação com está ligado aqui ou aqui. Aqui está o fusível geral, né? Está ligado lá na nossa USB. Aqui é aquele MOSFET que eu falei com vocês. Mais algumas coisas aqui só por alto. Nós temos aqui agora o próprio Artemega 328P, né? Que é fabricado pela Artemel. Aqui tem uma coisa curiosa, né? Que agora acabou a briga entre os microcontroladores PIC, né, famosos e muito usados aí na época que eu comecei com eletrônica, que eu estudei, né, porque a Microchip, que faz o PIC, comprou a Artemel. Então agora está tudo em casa. Você entra lá no site deles, lá estão todos juntos, né? Um dia a gente pode aqui fazer algum curso aqui também de PIC, é muito interessante, tem muitas aplicações, né, em que é bem melhor você usar até um PIC. Mas, então tá aqui o cérebro do negócio. Você tem aqui o cristal de oscilação, né? 16 MHz, que vai estar gerando o clock do processador. E aqui tem um outro circuito que eu considero que seja o diferencial para você ter essa placa tão difundida, né? Que eles colocaram aqui um outro processador, que é o Artemega 16U2, nesse modelo, que vai fazer a conversão da porta USB para os dados seriais, para que ele consiga conversar diretamente com esse processador. Isso aqui mudou completamente a história, né? Antigamente você teria que pegar um processador desse, colocar no modo para fazer gravação, depois você colocava ele lá no circuito e testava. Aqui esse cara já faz toda essa conversão, já consegue ficar trocando dados, bota sensores, vê no computador o que está acontecendo, né? Facilitou muito. Então esse é o responsável, né? Existem outras placas, se não me engano essa aqui ela não usa esse controlador. Ela vai usar, ele está aqui, né? Aqui, que vai usar um outro controlador. Deixa eu ver qual é o número dele. É o CH34 CH340, né? Que vai também ser um chip dedicado a fazer essa conversão. É comum, somente no início, quando aconteceu essa mudança, algumas placas vindas da China, que eram mais adaptadas, digamos assim, que vieram com esse processador, tenham demonstrado alguns problemas problemas com drivers, né? Então, às vezes não funcionava em Mac, Linux, dava alguns problemas. Acredito que hoje já deve estar resolvido, né? Mas o original é esse aí que eu estou mostrando na tela, né? Mas esses outros aqui funcionam também bem, é a mesma ideia. Só falando rapidamente aqui dos LEDs, para o vídeo não ficar muito longo, né? Tô querendo fazer os vídeos sempre curtos. Aqui são 4 LEDs que a gente tem no Arduino. Esse do lado de cá, ele simplesmente está ligado na fonte de 5 volts. Então, espetou o Arduino de qualquer das duas conexões, ele tem que acender, não é? Fica lá dizendo que os 5 volts estão lá, que é a tensão principal.
esses dois aqui, TX e RX. TX essas duas letras é quando você está representa quando você está enviando uma informação. Até em telecomunicações a gente usa essa mesma terminologia, né? Você tem lá o gerador, né? O transmissor é o TX, o receptor é o RX. Então TX é quando o Arduino está enviando dados, RX é quando ele está recebendo dados da porta serial. Então ele pisca aqui durante o carregamento. Se você estiver querendo ver um sinal que ele está enviando para a serial, você vai ver que o RX vai ficar piscando. Ele vem então mostrando como é que está esse comportamento. E esse L aqui que a gente fez lá no Blink é o LED, o famoso LED ligado no pino 13. Né? Ele fica ligado 13, você pode usar também, mas ele está ligado diretamente aqui ao pino 13 com o resistor, para você fazer aquele teste lá sem precisar colocar um resistor. A gente manda o Blink funcionar, porque você já está comandando essa saída digital aqui do pino 13. Eu vou dar uma parada aqui e volto agora para a gente detalhar outras partes.